Então, na época da Atlântida, a gente tinha aqui os Atlantes, né, em determinado momento começam a vir consciências de outros orbes, fazer hibridizações com o DNA humano para que eles conseguissem também passar pela experiência humana, porque eles não é como se houvesse uma legalidade, né, para que aquela consciência de outro orbe conseguisse experimentar a fisicalidade aqui, tinha que ser um protótipo híbrido, tanto do DNA deles quanto do humano. Por isso que a gente vai ter várias raças surgindo aqui no planeta, por conta dessa hibridização. Não foi propriamente o criador que fez isso, foram interferências alienígenas. Sim, porque, né, a humanidade, se a gente pensar nos lemurianos, ela é autocriada, ela é autoemanada da espiritualidade, né? Isso aconteceu em todos os orbes, porque a gente tem que parar com essa visão infantil de achar que veio um senhor de barba e pegou o barro e moldou. Não foi bem assim. O que são os discos solares, né? É uma tecnologia como se fosse a nível de programação, né? Então eles tinham uma tecnologia tão sofisticada que quando eles tinham uma ideia de trazer alguma informação para aperfeiçoamento de uma civilização, daquela civilização, então eles confeccionavam o disco solar para aquele disco solar ter impacto positivo naquela civilização. Era uma tecnologia de uma espécie de upgrade, tá? Por que eles colocam, por exemplo, o olho de Horus lá no topo da pirâmide na nota de $1? O que significa o olho de Horus? Podcast Filhos do Todo no Ar. Pessoal, já mostra que está aqui, like, escreve o comentário, vamos falar sobre assuntos interessantíssimos, sobre as origens da humanidade, arqueologia, várias ramificações, com a nossa convidada, Danusa Aras, é muito bem-vinda. E eu já aproveito para pedir para você já realizar uma apresentação da sua trajetória para a gente poder ligar esses pontos de uma forma maravilhosa. Legal. Obrigada pelo convite, Fael, de estar aqui falando com o seu público. É um prazer imenso. E para falar assim da minha trajetória, costumo falar que eu estou onde eu estou por conta dos eventos que sempre aconteceram na minha vida ligados ao fenômeno ufológico, né? Então, desde muito cedo, eu sempre percebi estranhezas na minha vida. E só para você ter uma ideia, assim, o que eu consigo rebuscar, isso sem hipnose, né, que eu tinha de lembrança mais antiga, tinha cerca de 11 anos, era um domingo à noite, a gente estava, eu e minha família inteira, assistindo o Fantástico, porque naquela época só tinha TV, né, como ferramenta de entretenimento, e aí eu percebo em determinado momento que todo mundo tinha adormecido, e eu olho para cima, eu vejo o teto desmaterializar e uma nave em cima da nossa casa. E eu apago, né, apago e no outro dia acordo e não lembrava como eu tinha, voltado para o quarto. E aí eu pergunto para o meu irmão, né: "Olha, ontem estava todo mundo assistindo o Fantástico, né, e só que eu não lembro como eu fui dormir, como eu fui para a cama. Você lembra como você foi para o seu quarto?" Aí ele fez assim, ele era mais novo, né, devia ter uns 9 anos. Ele: "Não, não lembro. Nossa, que estranho." Aí eu peguei e falei assim: "É, então, muito esquisito isso. O que será que aconteceu?" Ele: "Ah, não", tipo assim, não quis ir a fundo, né, desconversou. E aí eu fui perguntar para minha mãe também não lembrava como ela tinha ido dormir, né, ido para o quarto após o evento. Então esse é o evento, assim, que eu digo que eu não sem hipnose, mais remoto que eu tenho recordação, né, dessas estranhezas que aconteciam comigo. Depois, anos depois, quando fui fazer a hipnose, aí eu descobri que, na verdade, o fenômeno me acompanhava desde a infância. Tanto é que eu morria de medo de dormir à noite, porque eu sabia que algo ia acontecer, a nível inconsciente. Porque justamente, a nível inconsciente eu sabia que eu seria buscada, né, eles viriam me buscar. Então eu dormia sempre com abajur, morria de medo, assim, sabe, às vezes estava o maior calor que você pode imaginar, eu sempre dormia com a cabeça coberta, né, e às vezes eu suava, mas eu tinha muito medo. E já por conta desse processo, que eu vim descobrir depois, através da hipnose, né, da regressão. Enfim, então foi um fenômeno que sempre permeou a minha existência, né. Na adolescência, é quando eu vou ter o fato, assim, mais
emblemático é quando eu vejo a nave, né? Eu acordo de madrugada, já com um comando hipnótico dentro da minha cabeça, uma instrução para que eu fosse tomar água, e eu não tinha sede, né? Isso era por volta das 3 horas da manhã. E aí eu levanto, vou até a cozinha, tomo água, e quando eu volto, que eu passo pelo corredor e olho pela janela, eu vejo como se fosse uma estrela cadente, paro, faço pedido, só que não era estrela cadente, e aquele feixe de luz começa a vir na direção da minha casa, né, e paira sobre a laje do vizinho, e fica a cerca de 3, 5 metros no máximo de distância de mim, eu consigo ver nitidamente os 3 Greys dentro da nave. E só que naquela época, aí a mesma coisa que aconteceu, né, no episódio lá do que eu estava com a minha família, a mesma coisa acontece, eu apago, acordo no outro dia sem lembrar como eu tinha voltado para a cama. E para mim aquilo não fazia o menor sentido. Aí é quando eu começo a questionar minha própria sanidade mental, porque eu fazia parte de uma bolha, e naquela época as bolhas elas eram muito mais intensas. Por quê? Porque a gente não tinha internet. Então, a minha bolha não existia a palavra ufologia. Então, isso era um contexto que não existia para mim. Então, eu não sabia que existia revista UFO, não sabia que as pessoas pesquisavam ufologia. Eu acho que o meu único contato, assim, que eu tive conhecimento de ufologia tinha sido as matérias sobre o ET de Varginha. Foi o máximo que que chegou de conhecimento para mim, nesse sentido. Então, como eu não tinha conhecimento que este fenômeno acontecia com outras pessoas também, durante um tempo eu questionei minha própria sanidade. Eu comecei a achar que eu via coisas que não existiam, né? E aí depois, com o advento do YouTube, é onde eu começo a entender que aquele fenômeno acontecia com outras pessoas também. Aí é onde eu começo a pesquisar a ufologia. Eu falo: "Poxa, então eu não estava maluca". Então isso realmente aconteceu comigo. E aí eu tenho hiperfoco, né, você imagine. Aí eu hiperfoquei em ufologia, estudei tudo quanto foi caso de fenômenos ufológicos que aconteceram com pessoas aqui do Brasil. E em determinado momento, e aí entra a parte da arqueologia, o que eu percebo? Que o fenômeno ufológico, ele não era, para eu entender ele como um todo, eu tinha que entender a origem dele. E eu começo a ver que ele tinha origem desde o início da nossa civilização. E que se eu quisesse entender aquele fenômeno, eu tinha que entender ele como um todo. Então, eu tinha que ir cada vez mais fundo. E eu fui indo cada vez mais fundo, pesquisando essa questão da ufoarqueologia, né, dos registros em pinturas rupestres, a própria mitologia dos sumérios, né, a história dos Anunnaki e tudo mais. E aí eu volto meu hiperfoco para essa área. E é isso que vai me levar a um passado mais remoto ainda, né, que é quando eu começo a investigar civilizações anteriores ao dilúvio e que também tinham algum tipo de envolvimento com fenômeno ufológico, né. E aí quando eu chego nessa parte, da Atlântida, né, aí a gente vai mais longe ainda, a gente percebe que tem Lemúria e que tem toda uma história por trás de todas essas civilizações. Enfim, então a gente vai voltando muito e muito a fundo no tempo para compreender todo o fenômeno, né. Em determinado momento, você começa a perceber, além dessa necessidade de você ir muito para o passado, uma necessidade também de você compreender outros aspectos do fenômeno, não só a parte pragmática, mas a parte dimensional também da coisa. Porque Seria se um elo você perdido, no caso, que as pessoas consideram um elo perdido. um elo Por perdido. exemplo, da origem da humanidade, né? Uhum. Chega até um ponto que, por exemplo, os arqueólogos convencionais, que você menciona a arqueologia, chegam a um certo ponto, eles não começam a comentar sobre questões ufológicas, né? Eles pegam e param ali. Então, eu acho que esse blend, essa questão que você falou, é um negócio super interessante.
Sim, porque assim, a questão do elo perdido em termos evolutivos, né? Quando a gente começa a olhar, por exemplo, a questão da Atlântida, a gente percebe, isso eu descubro, né, e é importante eu falar aqui para o pessoal como que é o meu processo de pesquisa. Porque meu processo de pesquisa, ele começou só como uma pesquisa histórica, arqueológica, mitológica, né, então eu tive muito foco também nas mitologias, porque as mitologias têm muitos elementos que a gente não pode simplesmente falar, isso é um mito. Não, ali tem muito elemento com fundo de veracidade histórica. Então a gente não pode ignorar o mito. E em determinado momento eu começo a ir além disso, porque eu começo a acessar também meus próprios registros acásticos, algo assim que durante muito tempo eu fui muito resistente a isso, né? A não querer dar vazão a esse tipo de exploração. Só que chega uma hora que, invariavelmente, a gente acaba indo por esse caminho, porque se você não vai por esse caminho, você não consegue acessar a informação na totalidade. Então começo a acessar também, fora as minhas pesquisas, meu próprio registro acástico, e aí eu tenho o processo também do meu próprio contato. E o meu contato também, porque a princípio eu achava que era só uma abduzida, isso foi para eu entender que eu era uma contatada, teve todo um processo também, né, porque não foi tipo do dia para a noite que eu falei assim: "Ah, eu sou uma contatada". Não, teve todo um processo, né. Então, falando nessa questão do meu contato em si, tudo começa em 2017, que é quando eu começo a escrever meu livro, esse aqui ó, Operação Gênesis. E como que foi a história desse livro? Eu já tinha isso em 2017, eu já tinha uma ampla bagagem de pesquisa ufológica e ufoarqueológica, né. E e apó eu vou a uma viagem para Paris, eh, achava que Paris era só uma cidade clichê, enfim, fui porque peguei uma promoção lá de um pacote, só que quando chega lá eu fico encantada pela cidade, e aquilo de certa forma me traz uma grande inspiração, enfim. E quando eu volto da viagem, eu começo a sentir algo assim, como se eu tivesse prestes a dar à luz a algo muito grande. É como se eu tivesse com uma carga informacional muito grande e que eu precisava colocar aquilo para fora, né. E aí é como se todos os meus chakras estivessem hiperativados, não sei explicar, mas foi algo muito tremendo. E aí eu sento e eu falo: "Vou escrever um livro". Só que eu não fazia a menor ideia do que eu ia escrever, né. E aí eu sento e sai o primeiro capítulo, assim. Aí o primeiro capítulo ele começa lá na Champs-Élysées. É uma nave que desce, né, em cima do Arco do Triunfo e acaba levando a bordo 3 humanos, né, numa aventura intergaláctica. E o que que é interessante do processo do livro, né, como eu falei, eu não sabia o que eu ia escrever, não sabia começo, meio, nem fim do livro. E, no entanto, todo capítulo toda vez que eu sentava para escrever um capítulo, o capítulo se apresentava para mim. Eh, e aí eu começo a perceber que eu começo a colocar informações no livro que eu não tinha. Então vinham informações históricas, né, porque o meu livro, ele tem muito personagem histórico, e eu não posso deturpar a história quando eu utilizo um personagem histórico na narrativa, e eu sabia de informações históricas, aliás, eu começo a colocar informações históricas no livro, das quais eu não detinha. E é onde eu começo a falar: "Nossa, que coisa estranha", eu jogava no Google, a informação histórica estava correta. E eu falava: "Não, mas eu não estou canalizando o livro, é estranho isso", sabe. E só para você ter uma ideia, assim, tem um trecho do livro, né, o Alexandre o Grande é um dos personagens históricos que fazem parte da narrativa. E o que que eu sabia dele? Eu sabia que ele tinha conquistado o Egito, sabia que ele tinha sido recebido com ouro, e sabia que ele tinha frequentado como que é o nome? Oráculo de Delfos, né, lá na Grécia.
Em determinado momento, que eu estou construindo o capítulo com ele, eu entendo que para aquela narrativa fechar, era essencial que ele tivesse ido também no oráculo no Egito. E aí eu falei: "Não, mas eu não posso inventar uma informação que não existe". E aí eu tentei outras alternativas para fechar o capítulo sem necessariamente ele precisar ter que ir no no oráculo no Egito. Eu: "Caramba, mas não vai fechar o capítulo, eu preciso dessa informação". Aí eu: "Será que ele foi num oráculo no Egito?". Aí eu joguei no Google, aí eu descobri que ele tinha ido no oráculo no Egito. Ou seja, era como se eu estivesse relembrando o livro, um processo assim, sabe, muito estranho. E foi assim o livro inteiro. E o livro ele é muito bem costurado, se você eu trouxe esse exemplar para você ler, quero que Opa, você já leia. me passa aqui que eu vou mostrar para o pessoal. Operação Gênesis. E E eu aí vou ler, porque eu já leia. tô cativado com essa história. Obrigado, viu? E são várias linhas temporais, né, então, às vezes, o leitor ele é colocado no passado, às vezes no presente, às vezes está num planeta, no outro, enfim, então ele é bem dinâmico. E as histórias elas vão sendo muito bem amarradas, muito bem costuradas. E tudo isso eu fiz sem nenhum planejamento. E eu não sei se isso é algo possível, sabe. E quando estava chegando, assim, nas últimas páginas, eu sentava para escrever e falava: "Gente, eu não faço a menor ideia como esse livro vai terminar". E mesmo assim eu sentava, ia escrevendo e os capítulos iam saindo. E deu certo. Uma pegada meio canalização, também por conta dos registros akáshicos, né? Algo que você captou de uma outra percepção, num outro momento. Olha, eu vi a doutora Gilda Moura falando em algo que eu falei: "Exatamente isso que acontece". Ela diz o seguinte, que os contatados hoje em dia, eles trabalham num processo chamado downloads de informação. Quando ela falou isso, downloads de informação, eu falei: "É exatamente isso que acontece comigo". Porque principalmente no nesse período em que eu estava escrevendo o livro. Então eu não sentia que era uma canalização, era como se eu tivesse já a informação dentro de mim. Eu estava só processando ela, de alguma forma eu recebia aquela carga como se fosse um download da nuvem, daquela informação, e eu só, traduzi, digamos. Seria nesse sentido. Interessantíssimo. Você tocou num ponto de Atlântida, Lemúria, civilizações antigas, e você falou sobre Alexandre o Grande. Existem links que são muito interessantes, talvez para as pessoas que não parem para prestar atenção, sobre imperadores, faraós, reis, né? As lideranças da antiguidade e essas ligações que muitas vezes não há explicação, a tal da em todos os países, em todos os povos, em todos os continentes tinham lá os sangue real, né, que falava. O sangue azul muitas vezes, né? Onde eles estavam sempre à frente de uma civilização e as pessoas é como se percebessem isso e estavam ali à mercê de um reino. Só que existe algo dentro da arqueologia que muitas vezes é convencional que não explica o porquê as pessoas tinham essa servidão por um número de pessoas que dominavam ali e tinham informações privilegiadas, né? Uhum. Qual seria esse link entre todos os reinados? Existem alguns que ainda estão em andamento, né? Poucos, mas hoje a gente vê que as famílias ainda se mantêm, né? Mesmo aqui no Brasil, a família real ainda se mantém lá nos bastidores, mas eles não saem desse reinado, desse sangue nobre, por exemplo. Uhum. Qual que é a ligação entre a arqueologia, esse inexplicável, as civilizações a Atlante, né, e tudo mais, com esses mistérios que nós observamos, esses artefatos, muitas vezes até o filme Deuses do Egito, né, mostram que os governantes tinham um tamanho diferente, que eles tinham uma proporção diferente, então todos olhavam para eles com devoção. É, para a gente chegar nesse ponto, aí a gente vai lá na questão do que aconteceu na Atlântida. Só que antes de eu falar o que aconteceu na Atlântida, eu também preciso falar o que aconteceu na Lemúria, Bom. né. E aí depois eu falo como através das minhas experiências, como eu cheguei na Lemúria, mas a gente já vai direto para esse assunto, aí depois eu volto um pouquinho. O que que a gente precisa entender? Quando a gente pega o relato, por exemplo, das tradições rabínicas, né, que fala, por exemplo, que quando Adão foi criado,
Deus pediu, né, ordenou que os anjos se curvassem diante daquela criação, e que um anjo se negou a se curvar, né, que seria o Samael, e disse que não iria se curvar porque aquela criação, o Adão não era superior a ele, né. Isso é uma tradição rabínica, né, que diz que isso teria dado origem à rebelião dos anjos no céu. Quando a gente pega o Alcorão, ele conta uma história muito parecida, né, fala da criação do Adão, e que um anjo chamado Iblis, no mesmo cenário, né, Deus teria pedido para os anjos se curvarem diante daquela criação, e que Iblis também teria se recusado, falado que não vou me recusar porque ele é inferior a mim. E aí, quando a gente pega o que de fato aconteceu na Lemúria, isso a gente pega de tradições, assim, de tanto da, teosofia, histórias de contatados, de pessoas que acabam canalizando esse tipo de informação, acessando esse tipo de registros acásticos. Qual a informação que chega? Que antes da Lemúria, as consciências aqui da Terra, elas ainda não tinham se projetado na fisicalidade, né. A partir do momento que elas se projetam na fisicalidade, começa a partir da Lemúria. Então, é a primeira vez que as nossas consciências terrenas, né, habitam corpos físicos. Teoricamente, essa projeção na fisicalidade dessas consciências ocorreu de forma esplêndida, né. Então, aquele protótipo físico terrestre, ele era superior ao que você tinha em outros orbes, né. Então, outras consciências de outros planetas também estavam passando pela experiência de se projetarem na matéria, mas não tinham um protótipo tão perfeito quanto o homem lemuriano, que inclusive era hermafrodita, né. E teoricamente, né, alguns seres vieram aqui ver aquela criação e ficaram. Aí tem 2 linhas, uma fala que, hã, de fato ficou com inveja e quis sabotar o projeto, outra linha fala que não, que eles olharam e falaram: "Esses caras são super poderosos, né, e se a gente não fizer algo, eles vão conquistar a galáxia". E isso entra muito no que o Alex Collier fala, né, você conhece o Alex Collier, né, o contatado dos andromedanos? Ele diz que os andromedanos falam justamente isso para ele, que a humanidade é considerada realeza na galáxia, né, como se fosse um DNA, assim, muito exclusivo, que surgiu aqui na Terra. E aí a gente vai entender por que que tem Star City aqui. Tem o porquê. E aí, esse grupo, né, que quis sabotar a humanidade lá na época da Lemúria, teriam já se infiltrado aqui desde aquela época, né. E a gente pode até associar isso com a chegada dos Anunnaki aqui, né, que teria ocorrido por volta do ano 450.000 antes de Cristo. Anunnaki seriam outros que não eram esse grupo que você falou que... Sim, é esse grupo, seria esse grupo. Seria eles total. Exato, que vieram aqui controlar, tentar sabotar. Que observaram os lemurianos e falaram: "Opa, tá ficando bom", é isso? Ou existem essas 2 linhas, ou a linha que fala que eles invejaram e falaram: "Não, vamos sabotá-los", ou a linha que fala que não, que eles se preocuparam e falaram: "Não, se a gente não interferir, eles vão dominar a galáxia", algo nesse sentido. Mas de qualquer forma, eles vieram aqui e tentaram sabotar essa criação, que estava aqui na época da Lemúria. E esses seres, os primeiros que chegam aqui, são os que vão, depois de, causar diversos problemas aqui na superfície da Terra, eles vão ser julgados e aprisionados. Então seriam essas consciências que hoje estão aprisionadas e que são essas consciências que são, invocadas em rituais, Seriam esses Anunnakis que estão Esses aprisionados. esse grupo, o primeiro grupo ficou aprisionado, entendeu? E eles seriam o que a gente pega, por exemplo, lá na mitologia grega, que eles falam dos titãs, né, que foram aprisionados no Tártaro, por conta de suas tiranias. Então, na época da Lemúria ocorre isso,
Então, por não trabalharem com a legalidade, e aí a gente vai entender porque hoje a elite trabalha com a legalidade. Porque se você trabalha com a legalidade, a federação não pode interferir. Então, eles entenderam, não adianta só se infiltrar, a gente tem que se infiltrar e trabalhar na legalidade. Porque se você não trabalha na legalidade, você é julgado e aprisionado. Né? Então, essas consciências, essas primeiras que chegaram aqui para sabotar o projeto na época da Lemúria, hoje estão aprisionadas. Tá? E é essas consciências que os satanistas tentam trazer de volta, através dos rituais que eles fazem. Né? Esse é o verdadeiro Satanás. Né? Ele chegou bem desde essa época da Lemúria aqui. E isso ocorreu, né, na época da Lemúria. Então, o que os lemurianos vão fazer? Percebendo tudo isso que estava acontecendo aqui na face da Terra, boa parte vai habitar os mundos intraterrenos. Então, os lemurianos, eles são o que a gente chamaria de alienígenas. Por quê? Porque eles moram na Terra, só que eles não são homo sapiens sapiens como nós. Eles são de outra linha evolutiva. Né? Porque a nossa continua aqui na superfície, foi sendo mudada, né? Alterada. A deles não. Então, eles preservaram esse DNA primordial. Né? E são eles são intraterrenos. Cara, esse assunto, ele é super interessante. E assim, na minha cabeça já está fervilhando várias questões, assim. Esses lemurianos que estavam aqui, dentro de um espaço físico, né? Eles eram originários de outro lugar já também, e vieram povoar aqui? Não, eles eram originários das dimensões sutis. E vieram ter uma experiência material. Eram consciências da Terra, mas era como se fosse a Terra da quinta dimensão. Então, eram consciências terrenas que, em determinado ponto, começaram a experimentar a matéria. Então, eles são autogerados. Seriam duas linhas de possibilidade de evolução, né? Ou a experiência material, ou outra linha. Tem livros até de Umbanda esotérica fala sobre isso, né? Esse experimento que a alma pode ter. Mas o interessante que você fala é que eles ainda estão aqui, ou seja, a tecnologia deles é super avançada para eles poderem se manter dentro desse globo aqui, digamos que imunes a qualquer interferência, mas presentes. Sim, quando a gente pega, por exemplo, disco voador que sai de dentro de vulcão, que sai do fundo do mar, tem ligação com esses seres. Né? Então, eles têm tecnologias de disco voador, inclusive. Né? Porque eles já estavam aqui há muito tempo. Eles são materiais? Sim, os lemurianos já são materiais. Né? E eles são os guardiões do DNA original, do Adão Cadmão. Entendeu? Então, eles habitam os mundos intraterrenos, e são os guardiões do DNA original. Tá? Os que ficam na superfície da Terra são os que vão fundar a Atlântida. Tá? Só que aí, o que vai acontecer na época da Atlântida? Essa fama da experiência humana já tinha se espalhado pela galáxia, e aí na época da Atlântida, o que vai acontecer? A gente vai ter consciências vindas de outros orbes querendo experimentar a fisicalidade aqui na Terra. Por isso que agora a gente está, depois de 2012, com o despertar, um monte de gente está se percebendo como não sendo daqui. E aí eu já vou explicar por quê. Né? Então, na época da Atlântida, a gente tinha aqui os Atlantes, né, em determinado momento começam a vir consciências de outros orbes, fazer hibridizações com o DNA humano para que eles conseguissem também passar pela experiência humana, porque eles não é como se houvesse uma legalidade, né, para que aquela consciência de outro orbe conseguisse experimentar a fisicalidade aqui, tinha que ser um protótipo híbrido, tanto do DNA deles quanto do humano. Por isso que a gente vai ter várias raças surgindo aqui no planeta, por conta dessa hibridização. E aí eles começam a fazer esse projeto aqui na Terra, na época da Atlântida, e em determinado momento, quando você já tinha diversas Star Cities, né, imersas aqui nesse projeto, um segundo grupo, né, vinculados àquele primeiro grupo, volta novamente aqui, né, como forma de vingança e de liberar aquele grupo inicial, né, da sua prisão. É o que o Edgar Cayce vai chamar de filhos de Belial, que chegaram na Atlântida
e ensinaram magia negra para os Atlantes, né? Começaram a mexer no DNA aqui também. E por que eles começaram a fazer isso? E isso é muito importante, porque toca diretamente na questão do verdadeiro despertar, né? Por que que aquelas consciências que estavam na Atlântida, que eram tanto consciências terrestres, né, ou seja, Atlantes, quanto consciências estelares? Por que que aquelas consciências caíram? Quando esses filhos de Belial, que é o nome que o Edgar Cayce dá, chega aqui, qual que é a estratégia que eles vão utilizar? Se nós trabalharmos com o ego dessas consciências, essas consciências vão se densificar, né? E elas se densificando, a gente coloca elas numa hipnose coletiva. E aí começam a ensinar magia negra. Porque o que é magia negra? Por exemplo, qualquer coisa que você faça magia para fins egóicos é considerado magia negra. A magia branca, basicamente, só trabalha com proteção. Só. Limpeza, proteção, isso é magia branca. As pessoas falam palavras e intenções também estão enquadradas nesse aspecto, né? Sim. Então, eles começam a ensinar isso para os Atlantes, né? Magias para fins egoístas, né? Quando a gente pega, por exemplo, o livro de Enoque, que fala que os anjos caídos começaram a ensinar várias coisas para a humanidade, é justamente essa fase, né? Ensinaram a pintar o olho, né? Por quê? Por que ensinaram a pintar o olho? Vaidade. Então começa a trabalhar com aquelas questões dos pecados capitais. Em determinado momento, e começam a mexer no DNA também, porque enquanto existia um projeto de hibridização para experimentar a fisicalidade na Terra, por outro lado, os filhos de Belial, o que eles faziam? Eles começaram a mexer no DNA para criar uma raça escrava, que o Edgar Cayce chama de os coisas. Então, eles começam a criar uma raça escrava, e alguns atlantes começaram a achar aquilo interessante, outros não, que são os filhos da lei do né, que eram contra esse tipo de ensinamento. Só que teve boa parte da Atlântida, dos atlantes que foram seduzidos por aqueles conhecimentos, aquelas tecnologias que eram sempre com fins egoístas. Quando eles mexem nesse DNA para criar os coisas, eles misturam inclusive com DNA de animal, né? Por isso que os judeus não comem carne de porco, porque inclusive eles teriam utilizado o DNA de porco nessa mistura, né? Depois é engraçado que o Edgar Cayce ele relata que, engraçado não, curioso, né? Que ele relata que após essa intervenção, né, e isso começou a se espalhar, esse tipo de manipulação, porque depois criam coisa, mas querendo ou não, as pessoas começam a se misturar, né? E isso começou a se espalhar e começou a gerar as doenças genéticas. Então, as doenças genéticas que temos hoje já é um reflexo disso que foi feito lá no passado, por esses filhos de Belial. E o Edgar Cayce, ele conta, né, que após a queda, tinha um centro de recuperação nos templos do Egito. Então, esses doentes, né, essas pessoas adoentadas que tinham alguma mutação genética, elas iam para o Egito justamente para passar por processos de cura, né, curas de DNA, curas psíquicas. Mas, enfim, quando esses filhos de Belial seduzem a maioria dos atlantes, o que isso causa? Uma mudança na psicosfera da Terra. Por quê? Porque você tinha uma maioria, né, quase unanimidade, vibrando na coletividade. E quando eles trabalham com as questões egóicas, aquilo muda totalmente a frequência do planeta, porque as pessoas passam a ser egoístas, porque elas foram seduzidas por essas coisas. E aí é onde ocorre a queda, né? E aí quando ocorre e essa queda, ela é tão tremenda que ela não é só uma queda em termos de frequência, né? Isso gera diversos cataclismas, e aí é onde a gente vai ter, a partir do ano 18.000 a.C., a gente tem o último máximo glacial, que é o fim da Era do Gelo. Então a Terra começa a esquentar.
E aí começa a ter muito cataclisma aqui. Entra mais água no ciclo da chuva, e aí a gente começa a ter vários dilúvios. Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Então, você imagina a humanidade caindo, mas esses cataclismas juntos, e então houve essa queda, né, em termos de psicosfera, e houve também o reset, né, da humanidade, porque diversos redutos foram destruídos, inclusive a Atlântida, ela acaba afundando no dilúvio de 9.500, né, ela afunda de vez, e foram vários dilúvios, esse que é o detalhe, não foi só um. Então foram muitos cataclismas, né, então houve essa dupla queda, né, e com esse reset. E é isso, né, então desde então, né, com essa mudança da psicosfera, a humanidade ela cai em samsara e é instaurada essa matrix, que é uma matrix hipnótica. Então todos caem num sono profundo aqui, né, sem lembrar quem realmente são. Só que a partir de 2012, a gente teve uma mudança aí significativa em termos de despertar, porque o despertar começou em 2012. São influências cósmicas que já previam, né, que a partir de 2012, essas consciências que caíram lá desde a da época da Atlântida começariam a se lembrar quem realmente são. Por isso que agora a gente tem tanto esses movimentos de pessoas que se percebem como extraterrestres, né. Só que o pessoal fala muito assim, que eu vim ajudar a humanidade, só que na verdade a pessoa está presa aqui, né. Ela se percebe como uma extraterrestre, mas ela acha que ela veio para ajudar, quando não, ela está presa também. Tá aqui já aterrou. Eu sempre falo isso, né? E você falou sobre a questão esses conhecimentos, né, da Atlântida. Eu sei que eles ainda se perpetuam de uma forma ou de outra, espalhados aí pela humanidade. Nós temos diversas linhas e tudo mais. Agora, essa ramificação que você menciona de experimentos que nós, né, essa carne que nós temos, esse material que nós temos é produto de vários experimentos, existem distinções, por exemplo, para alguém ter uma predominância em relação a outro povo, por exemplo, na antiguidade, como a gente falou dos faraós, né, que dominavam. Esses Anunnakis, eles tinham ali, por exemplo, figuras-chave para serem representantes deles, e esses deuses que eles falavam era uma menção aos Anunnakis, que estavam vindo de outro lugar. São semideuses, né? Se a gente pegar a história antiga, fala muito assim, somente no Egito, que durante um tempo quem governou foram os deuses, né? Depois os semideuses, depois os governos teriam passado para a mão dos humanos. A gente tem uma linha muito parecida também na Suméria. O que seria essas linhagens reais, né? Após essa queda, esses seres esses filhos de Belial, eles começam, aí você pensa, a humanidade já está resetada em total adormecimento. Aí entra numa fase em que eles começam a se apresentar como deuses, né? Lembrando que antes de toda essa bagunça, a humanidade não percebia Deus como uma individualidade. Ela enxergava Deus no todo, né? Tanto é que eles eram filhos da lei do um, né? Então eles entendiam o quê? Que tudo era uma manifestação divina, e eles tinham esse conhecimento do um, né, que seria a primeira supermônada, a primeira manifestação que foi dando origem às demais, então seria mais nesse sentido, não no sentido de, um ser com nome X, que tem tais características e que vem de tal lugar, esse é Deus. Não, isso começa depois da queda. E aí você não tem só um, você tem vários. Então, vários vão se apresentar, né? Esses seres que tinham responsáveis pela queda depois se apresentam como deuses, né? E eles vão colocar linhagens específicas vinculadas a eles no poder, né? Para que aquelas pessoas continuem o sistema de controle aqui do planeta, né? Governando mais como uma marionete, né? Porque, em último caso, remetia a esses seres. Até certos conhecimentos privilegiados para eles e para os outros não. Exato. E aí me veio um insight. Akhenaton, então, chegou num momento e disse, ele se tocou de alguma coisa diferente? Foi isso? Sim, porque ele entende que existia uma corrupção ali, né? Então ele começa a resgatar
essa questão de um conhecimento, por exemplo, ele vai para essa questão do culto ao disco solar, né. E o que que é o culto ao disco solar? O disco solar era uma tecnologia utilizada pelos lemurianos. Então, ele estava resgatando um conhecimento lemuriano. E o que que era o que que são os discos solares, né? É uma tecnologia como se fosse a nível de programação, né. Então eles tinham uma tecnologia tão sofisticada que quando eles tinham uma ideia de trazer alguma informação para aperfeiçoamento de uma civilização daquela civilização, então eles confeccionavam o disco solar, porque aquele disco solar teria impacto positivo naquela civilização. Era uma tecnologia de uma espécie de upgrade, em termos de conhecimento e entre outras coisas. O Akhenaton, por algum motivo, ele conseguiu acessar esse conhecimento, devia ser algum contatado. Só que ele não consegue colocar o plano dele em ação, né. Depois de alguns anos de governo, ele foi assassinado e todo o legado dele foi apagado, né. Só que aquele legado dele, de certa forma, ele foi herdado pelo Moisés, né, que era um discípulo, não era contemporâneo do Akhenaton, mas ele vinha de uma linhagem de sacerdotes que seguiam os preceitos, né, ali do que foi ensinado por Akhenaton. Uma escola iniciática que Exato. Moisés escolheu então essa ligação que a gente vê com a Bíblia, com o livro contemporâneo que as pessoas utilizam como base teológica e religiosa na maioria dos lugares, que traz uma ponte muito específica de conexão com essa questão do Deus único, porque Moisés foi criado para ser egípcio. Ele era um egípcio. Foi criado para ser um nobre ali e sim. tal, e do nada o cara falou, não, peraí, eu vou fazer algo diferente aqui. Ele traz influências para outros povos, né? O povo judeu a princípio, né? Aquela história lá de que ele foi colocado num cesto e a mãe dele colocou ele no rio e a princesa achou, aquela história não é dele, aquela história é de Sargão da Cádia, muito mais antiga. Então, como em determinado momento aquele grupo, né, migra para a região de Canaã, aquele povo de Canaã, como forma de falar assim, não, esse povo é um povo que tem ligação conosco, então vamos colocar Moisés como um dos nossos, mas Moisés era um egípcio, legítimo, né. Muito provavelmente o nome dele era Tutmoses, algo nesse sentido, tá. Nossa, e assim, isso daí é alvo de vários estudos, né, e várias teorias. E aí a gente chega na ponte, por exemplo. A Bíblia diz o seguinte, que teve lá no começo, né, Adão e Eva, tal, tem até uma data de Adão né? e Eva, quando Deus tira da costela de Adão a Eva, o que que é isso? O lemuriano não era hermafrodita? E está simbolizando isso, quando mexem no nosso DNA, porque a princípio o Adão Cadmão ele era hermafrodita. Então essa separação dos sexos, na verdade, ali ele está exemplificando o quê? Se a Eva estava dentro do Adão, então ele era hermafrodita, ele tinha os dois, em termos de cromossomos, né. Então se ele tira uma parte do Adão, então ele separa os sexos, né, na verdade ali é uma alegoria para falar que o sexo daquele protótipo físico foi separado. Então não foi propriamente, dentro dessa visão, desse estudo, não foi propriamente o criador que fez isso, foram interferências alienígenas, Sim, porque né? a humanidade, se a gente pensar nos lemurianos, ela é autocriada, ela é autoemanada da espiritualidade, né. Isso aconteceu em todos os orbes, porque a gente tem que parar com essa visão infantil de achar que veio um senhor de barba e pegou o barro e moldou, não foi bem assim, né. E puniu. Exato. E aí o lance da punição, por que eu falei puniu? Porque depois a gente tem a sequência dessa história bíblica, onde ainda muitas pessoas dizem, não, toda a culpa é da Eva, da serpente, da maçã e tudo mais, né? São várias simbologias. Quer tocar nesse viés Sim, aí? sim, porque quando a gente fala quem enganou a humanidade, não foram os filhos de Belial? Quando eles enganam a humanidade lá na época da Atlântida,
que acontece? Eles perdem o paraíso. O paraíso era Atlântida. O que era Atlântida? Eram seres que viviam em perfeita harmonia, que tinham consciência da sua natureza espiritual. Eles sabiam que eles eram espíritos, consciências que estavam só experimentando a matéria. Sabia que era só um experimento. Após a queda, essas consciências ficaram presas na matéria. Nós estamos presos na matéria. Então, por que estamos presos na matéria? Porque esquecemos da nossa natureza espiritual. Então, o que é o verdadeiro despertar? É você lembrar dessa sua natureza espiritual. Saber quem é você antes de você ter vários nomes nesse ciclo de ser encarnatórios, porque você encarnou várias vezes. Então você começa... E esse processo de despertar, ele é muito interessante, porque tudo começa você lembrando suas vidas passadas. Só que qual que é o grande problema? Às vezes você lembra que você foi uma grande figura e você fica preso naquela figura. Porque, fui fulano de tal, aí olha o ego. Então a pessoa não vai mais despertar. Porque às vezes ela lembra de uma figura que ela foi, se ela foi uma figura histórica, ali ela já se perde no processo do despertar. Já tem a vaidade ali envolvida. Então, né? O que ela tem que lembrar? Que ela não é aquela que ela foi, nem é, tipo, eu não sou nem, eu me apresento como Danusaras, mas eu não sou Danusaras. Eu sou quem eu era antes de cair na Matrix. Isso é o nome do ser interno, que até comentei com você nos bastidores. O verdadeiro nome, né, o nome do eu interno nosso, é a gente lembrar qual que era o nosso nome, quem éramos antes de cair na Matrix, lá na época da Atlântida. Quem que éramos? Qual que era o meu nome? Esse é o verdadeiro... São vários links aí, ó, porque a gente vem numa história pré-bíblica aí, né, que é muito vasta, né, a gente tem aí um livro que tem uma referência de linha do tempo, a gente tem essa ligação com a Atlântida, com Lemúria, depois Egito, outras civilizações são datadas, e a gente chega na Bíblia, onde se é colocado que alguns personagens tinham o privilégio de conversar com Deus. Inclusive Moisés, né, ia para um lugar certo lá, recebia uma mensagem, mas quem quer esse Moisés cara? Moisés foi enganado. Quem quer esse Deus? É que esse é um tema polêmico, que eu vou falar por cima, porque eu ainda estou montando toda a teoria para falar isso, que é muito polêmico você chegar e falar assim, aquele ser que se apresentou para Moisés não era quem ele dizia ser, né? Porque a gente vai mexer com questões ideológicas, religiosas, né? Então, assim, é tema da pesquisa que eu estou fazendo atualmente, né? De falar quem realmente era esse ser. Porque se a gente pega, por exemplo, a última pessoa, primeiro esse ser prometeu para Moisés que a terra prometida, só que ele nunca chegou na terra prometida. E a última pessoa que viu Moisés antes de morrer foi esse ser, o Javé, vamos falar, Javé. E se você pegar o trecho da Bíblia que fala dos últimos momentos de vida de Moisés, tá lá, literal, que Moisés morreu pela boca de Javé, como se ele tivesse soprado algo que tirou a vida de Moisés. Só que como que foi traduzido? Moisés morreu conforme o que Javé tinha falado. Não, tá errada essa tradução. Moisés morreu pela boca de Javé. O que Javé fez com a boca que Moisés morreu? Depois, quando a gente pega o livro lá do livro de Judas, ele diz o seguinte, que em determinado momento, né, o arcanjo Miguel estava debatendo com Satanás e ele perguntou, né, o que Satanás tinha feito com o corpo de Moisés. Quem foi o último que viu Moisés? Não foi o Javé? Por que no livro de Judas fala que arcanjo Miguel reclamou o corpo de Moisés para Satanás? Aí você já tem um código para você entender que Moisés foi enganado. E que Deus é esse que promete uma coisa e não cumpre, né? Então, Moisés e seu grupo, eles eram detentores de um conhecimento muito importante para a humanidade, né? Um conhecimento que
esqueci a palavra, remetia à época da Lemúria. E só que esse projeto foi interceptado. E é isso que acontece. Toda vez que alguém está com a chave de algo que vai libertar a humanidade, esses seres interceptam aquele plano. Tipo a questão do maná e tudo mais, eles ficaram no deserto. Claro que eu vejo, assim, todos os povos creem num ser superior, né? Só que cada povo tem seu jeito de encontrar o Criador. Mas, por exemplo, Moisés, Ezequiel, esses profetas, né? Que tinham uma certa tecnologia diferente ali, um conhecimento diferente, algo que os outros não sabiam, um preparo diferente. Provavelmente, se estivesse rolando um contato com seres de outro mundo, eles viriam através deles, certo? Porque eles eram porta-vozes. Sim. Então, como é que essa relação desses seres bíblicos, a gente faz uma linha do tempo, do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Só que eu acho que o Velho Testamento tem muita coisa que faz alusão a esses contatos, né? A vidas extraterrestres, sim. Porque quando a gente pega, por exemplo, esses profetas, a gente não pode também pegar e falar assim, não, todos eles estavam em contato com seres negativos. Não, a gente tinha profeta que estava em contato com seres positivos e profetas com contato com seres negativos, né? No caso de Moisés, Moisés foi enganado, embora tivesse lá suas boas intenções. A gente tem que entender que quando a gente pega, por exemplo, o Velho Testamento, e toda vez que a gente vê a palavra anjo, a gente tem que substituir a palavra anjo por alienígena. Porque não necessariamente, eu falo alienígena porque aí engloba os extraterrestres, né? Porque, como eu falei, quando a gente fala, por exemplo, de Atlante e Lemuriano, são alienígenas, né? Até os Atlantes que não caíram aqui na Matrix, conseguiram sobreviver, né, a essa queda, e que não foram seduzidos pelo próprio ego, eles também foram para os mundos intraterrenos, né? Então você tem hoje nos mundos intraterrenos tanto Atlante quanto Lemuriano, e são alienígenas, não são humanos, né? E junto com essa agenda, porque é isso que é interessante de falar, que lemurianos, atlantes e extraterrestres que estavam fora, né, do projeto, hoje eles estão juntos no que o pessoal chama de federação, justamente para o resgate do planeta. Porque eles vêm aqui não é para ajudar a Terra, eles vêm para resgatar os seus que estão presos aqui. E aí, supostamente, auxilia o todo, por conta dessa... Porque, assim, você falou sobre algo que muitas pessoas que sentam aqui falam, que é essa confederação, que é como se fosse a garantia de que questões que eram muito pesadas e negativas vão ter uma certa interferência a partir de então, para que o bom andamento possa ocorrer. E até você falou um negócio que me chamou a atenção, que um dos convidados que veio aqui e teve um contato, ele falou que os seres falavam para ele assim, não é que a gente é super bonzinho, é que a evolução de vocês é importante para nossa, deve ser esse link então, deve ser esse elo que eles devem estar buscando, essa questão que você mencionou deve ter então alguma coisa enraizada aí, né? O que eu entendo dentro do que eu acessei é que eles estariam aqui, né, os comandos estelares, eles estariam aqui para resgatar os seus, né, mas para resgatar os seus eles ajudam todo, né. Por isso que a gente tem pessoas com contato com seres de Órion, seres de Sírios, Pleiades, então todos eles teoricamente estariam envolvidos nessa mesma agenda de resgate do planeta. Unidos por uma causa em comum. E por que eles não conseguem interferir? Entra na questão da legalidade. Isso. Por que eu ia te não falar. conseguem interferir? Primeiro grupo que chegou na época da Lemúria, o que eles feriram? O livre-arbítrio. Quando você fere o livre-arbítrio, isso é regra universal, né? Você não pode ferir o livre-arbítrio de nenhuma criatura, senão você é julgado. Então, na época lá que aquele primeiro grupo veio, eles feriram o livre-arbítrio, né? E aí eles foram julgados e aprisionados. O segundo grupo, já sabendo disso, o que eles fizeram? Eles não obrigaram os atlantes a aceitar aquilo que eles estavam oferecendo, eles ofereceram, né? Então eles foram se infiltrando e por livre-arbítrio os atlantes foram aceitando, né? Foram se rendendo ao próprio ego.
Após a queda e instauração da Matrix, o que eles fazem? Eles começam a trabalhar com a legalidade dentro da Matrix. Por quê? Porque se eles não trabalhassem com a legalidade, a federação vinha aqui, olha, agora vocês vão ser julgados e ponto final. O que é trabalhar com a legalidade? Tudo, absolutamente tudo que eles fazem ou já fizeram, eles avisam. Tá? Por que eles colocam, por exemplo, o olho de Horus lá no topo da pirâmide, na nota de $1? O que significa o olho de Horus? O olho de Horus, se a gente pegar a mitologia, fala que Sete arrancou o olho esquerdo de Horus. O olho esquerdo, ele está ligado ao hemisfério direito do cérebro. E o que é o hemisfério direito? É o hemisfério intuitivo, né? É o que mexe com essas questões mais espirituais. O que o mito simboliza? Que essas forças malignas colocaram a humanidade nesse estado de hipnose, né? Arrancaram o olho esquerdo da humanidade, ou seja, anestesiaram o nosso lado intuitivo. Só funciona o lado racional. Então, tudo que eu falo, isso não tem comprovação científica. O que é isso? Traz para a racionalidade. Tudo traz para a racionalidade. Então, tudo, não, isso não tem verificação científica, né, então não é válido. É isso que fizeram com a humanidade. E isso está muito bem representado no mito do olho de Horus. Por isso que eles exibem, não é? O pessoal acha que o Horus seria o deus deles. Não é isso. Na verdade, eles estão trabalhando com a legalidade. Tipo assim, olha, vocês estão em hipnose, vocês só usam o lado esquerdo, né, o hemisfério esquerdo do cérebro de vocês, e tá avisado aqui, ó, na nota de $1, o que a gente fez com vocês. E as pessoas, elas têm uma ligação com essa simbologia em diversas ordens, né, iniciáticas, grupos espiritualistas, né? Aí entrou o obelisco também, que dá para falar, que tem a ver com o obelisco. Isso, as questões ligadas às civilizações antigas, né? Se a gente pegar o obelisco, o que Sete, antes de arrancar o olho de Horus, primeiro ele matou Osíris, que era o pai de Horus. Você tem que entender sempre que o quê? O que o mito está falando? Quem é Osíris? Quem é Horus? A humanidade. O que Sete fez com Osíris? Né? Armou para Osíris, colocou ele dentro de... Ele reuniu ele e os seus 72 conspiradores, se reuniram, chamaram Osíris e ele falou que tinha feito uma arca, e quem entrasse e coubesse naquela arca poderia levar que seria daquela pessoa. E o Osíris é o primeiro a entrar na arca. Só que a arca tinha sido feita no tamanho dele. Ele entra e aí Sete vai lá e sela a arca e joga no rio. Aí no Rio Nilo, eu sei que essa arca, ela vai pelo mar Mediterrâneo, acaba chegando, se eu não me engano, na Fenícia, e aí onde ela atraca, nasce uma árvore, e aí Ísis sai em busca de Osíris, e encontra Osíris e consegue ressuscitá-lo através de mágica. Aí o Sete fica sabendo, fala, bom, dessa vez eu vou despedaçar ele, porque aí ela não vai conseguir ressuscitá-lo. Então ele vai lá atrás do Osíris, mata o Osíris e divide ele em 14 pedaços. Que é o quê? Após a queda, o que eles fizeram? Eles não dividiram a humanidade? Todo mundo um contra o outro agora? Você vê o tanto de guerra que tem aí agora? Ainda em exercício, né? Exato. Então ele vai, parte Osíris em 14 pedaços e espalha pelo Egito. Ísis vai atrás dos pedaços, encontra 13, menos 1, o falo. Ela não conseguiu encontrar. Então ela faz um falo mágico e faz um ritual ali, concebe Horus, né? Porque Osíris, ela não consegue trazer Osíris para a vida, né? Tanto é que ele vai ser o senhor do mundo dos mortos. E aí Horus vai vingar a morte do pai, onde ele perde o olho. Por que você vê o obelisco em um monte de lugar, inclusive no Capitólio, no Vaticano? Na França que você foi tem várias Sim, referências, né? É um troféu para eles, do tipo, ó. Então, quando a gente vê o olho de Horus, é o troféu para eles. O falo de Osíris é troféu. Tipo assim, olha o que fizemos com vocês. Entendeu? Então a gente olha e fala assim,
A gente não consegue entender por que eles colocam falo por toda parte, por que eles colocam olho de Horus por toda parte. Na verdade, eles estão sinalizando aquilo que eles fizeram no passado, porque eles trabalham com a legalidade. E eles não só avisam o que eles já fizeram, como eles avisam o que eles vão fazer. Aí entra na questão das Olimpíadas, que eu até separei uma imagem para vocês verem, das Olimpíadas de Londres de 2012, onde eles anunciaram que eles anunciam sempre 7 anos antes. Então, 2012 com 7 dá 2019. E aí, 7 anos antes, eles anunciaram o que aconteceria em 2019. Você está com a imagem aí? Consegue ver? Então, você vê, né? A imagem ela é bem sugestiva. Então, você tem várias macas de hospitais com pessoas na maca e você vê um ser trevoso, né? Caminhando no meio daquelas macas. E aí, quando foram questionar por que eles colocar esses elementos na abertura da Copa, eles falaram que as macas era para homenagear o sistema de saúde do país e que o ser trevoso que aparece é um personagem de um livro, acho que do Harry Potter, algo assim. Essa foi a justificativa. Nossa, tem um significado dentro dessa linha de estudo muito mais profundo, né? Eles estão avisando. É a legalidade. E qual foi a encenação que eles fizeram na última Olimpíada de Paris? Apocalipse. Tipo um juízo final. E eles querem um apocalipse, né? Então eles querem. Mas essa linguagem do apocalipse, do juízo final, aí a gente pode depois voltar para uma outra questão, né? Quando você for pôr outras imagens, então, é algo dentro de tudo isso simbólico ou mais material mesmo, que falam de destruições e tudo mais? Isso é minha visão particular. Eu entendo que a gente está muito próximo disso começar a acontecer, mas eu tenho uma ideia de que isso vai ser mais algo interno. Serão experiências pessoais e, digamos assim, vamos colocar, sei lá, no domingo começou a contagem do juízo final, né? Começou o reloginho. A partir do domingo, começou o reloginho, todas as suas escolhas e atitudes que você fizer ao longo, vamos colocar aí um janelamento, sei lá, de 5 anos, ali vai ser o seu juízo interno, as escolhas que você vai fazer. Se as suas escolhas forem egoístas, você não é salvo. Salvo no sentido de que será separado o joio do trigo. Então, algumas pessoas herdarão a terra, porque a terra não é desses seres, eles sabem disso. Então, eles querem que aqueles que estão aprisionados voltem, que são aquelas bestas que o Apocalipse fala. Elas vão sair desse adormecimento que elas estão. E aí as pessoas vão ser julgadas. Por quê? Porque quando a gente pega lá no começo, que ele fala, né, o que foi aprisionado, Satanás, que eu não gosto de falar o nome dele, que aquele ser não era superior a ele, né, e que ele poderia provar aquele ponto dele, quando a gente pega, por exemplo, a batalha o juízo em si, o que que é? É um julgamento daqueles que pertencem a ele e daqueles que pertencem à luz. O verdadeiro despertar é o quê? É você se perceber como um ser da luz, e para você ser da luz, as suas ações têm que ser sempre altruístas e nunca egoístas. Entendeu? Então, se você ainda tem estrutura de ego, durante esse processo, você será testado. E se o seu ego prevalecer, porque dentro de nós temos o anjinho e o diabinho, né? Aqui no nosso ombro. O que é o diabinho? É a estrutura de ego, né? Aquilo que faz com que a gente se identifique. Ah, eu sou um artista muito famoso, eu tenho dinheiro, fulano é meu, essa é minha casa, esse é meu carro, isso é o ego. A consciência pura, a centelha, ela não se identifica com nada disso. Então ela entende que aqui é uma experiência material, mas que é uma experiência ilusória, porque a natureza daquela consciência, em última instância, é espiritual. E quando a gente entende que somos seres espirituais,
O que é ser uma consciência espiritual e se perceber como espiritual? Você é eterno. Você sempre existiu e sempre vai existir. Se você é eterno, de que vale ter uma Porsche perante a eternidade? Se você se percebe como consciência e sabe que fora do corpo você não precisa de um carro para se locomover, que sua consciência consegue visitar outras galáxias. Não tem valor nenhum as coisas da matéria. Esse é o verdadeiro despertar. E esse despertar, ele vem através de milênios sendo colocado em xeque, né, por diversas figuras que vêm aqui, encarnam aqui com missão e tal, e personagens principais de vários livros religiosos, né. E aí, para a gente entrar nessa questão até dessa ponte para o Novo Testamento, então digamos o seguinte, dentro de tudo isso, essas divindades antigas faziam parte dessas outras consciências que vieram para cá. Aí, hoje, está ocorrendo essa questão de resgatarem, né, algumas consciências resgatarem os que estão aqui, que você falou. E quando essa conclusão, né, do resgate, eles conseguirem retirar os deles daqui, quem que vai sobrar aqui? Quem é da Terra? As consciências da Terra, né? Porque os mansos herdarão a Terra. A Terra é das consciências da Terra. Esses seres que se infiltraram e aqueles que não conseguirem despertar, né, aqueles que forem aprisionados pelo próprio ego, terá o mesmo destino que esses seres. Outro lugar. Indeterminado. Mas Automaticamente vai ter que arrumar outro lugar. Tipo exilado. Sim. E aí vão ter que obedecer a regra desses seres. É como se fosse um magnetismo que retiraria, então, e vamos dizer, a Terra melhoraria. Sim, sim. Não seria mais compatível, que é o que o pessoal fala de transição planetária, né? É porque tudo é livre-arbítrio. Como as pessoas estão despertando, automaticamente esse despertar vai mudar a psicosfera. E esses seres que estão no controle, eles sabem que esse processo ia acontecer a partir de 2012. As pessoas iam voltar a se lembrar quem elas realmente eram. Quando isso é o verdadeiro despertar. Então as pessoas estão se lembrando quem elas realmente são, e elas estão começando a compreender como a Matrix funciona. E automaticamente isso, a gente vai ter a Bíblia fala de 144 mil despertos, né, selados, são as pessoas que vão ser capazes de mudar toda essa frequência aqui do planeta. E mudando essa frequência do planeta, automaticamente a gente vai ter esses outros que não são daqui sendo expulsos, né, mas levando consigo um bocado de gente também. Quebra o lance da Matrix, que é esse controle que a gente tem, né? A gente tem que viver nesse sistema. Quebraria, porque não faria mais sentido algum, então. Exato. Então muita coisa vai cair. Muita coisa vai cair, já não faz mais sentido, né? Então, por exemplo, uma consciência desperta, por exemplo, uma coisa que não faz sentido, o materialismo passa a fazer menos sentido, cada vez mais, né? Porque a pessoa fala, poxa, mas você vê o escândalo que teve daquelas bolsas lá de grife, né? Isso só mostra como essas coisas da Matrix são todas ilusórias, né? Então as pessoas pagavam 20, 30 mil numa bolsa que custava, sei lá, R$500 para ser confeccionada. Então, assim, as máscaras vão começar a cair, né? Então, hoje as pessoas olham para o show, por exemplo, da Madonna e da Lady Gaga, hoje as pessoas elas já olham e falam assim, isso é de mau gosto. Né? Antigamente ninguém falava isso, né? Deixava muito... boiada. Hoje em dia as pessoas, nossa, mas que coisa de mau gosto, para que isso, né? Que nem a Lady Gaga começou o show dela falando do manifesto do caos. O que é manifesto? Estou manifestando. Então ela abre o show falando, agora eu vou proclamar o manifesto do caos. Então ela está manifestando o caos. E o nome do álbum dela é Abracadabra, né? Que é o quê? Enquanto falo, eu crio. Então ela sabe que o que ela fala, ela cria. Ela tem essa noção que somos co-criadores de realidade. Então, todos esses shows, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, eles pegam uma multidão de co-criadores, fazem um ritual coletivo e aquilo surte um efeito gigante. E a minha dúvida é, será que esses artistas, de fato, sabem exatamente o que estão fazendo ou têm só uma leve noção e estão sendo também influenciados? Olha, no caso, alguns sabem, alguns poucos sabem, né?
Só que tem uma parcela que não sabe, simplesmente vai lá e fala, ó, canta essa música. Fazendo sucesso, continua, o Sim. contrato tá feito e pronto. Exato. Mas tem uma galera que sabe sim. A Madonna, por exemplo, ela sabe muito bem o que ela faz. Vai estudar, né? Ela sabe. A gente vai ter mais imagens aí, sobre algumas evidências e tudo mais. São sítios arqueológicos também suas experiências, né? Sim. Tem mais alguma que você queira mostrar agora pra gente? Depois eu queria falar um pouco sobre Jesus contigo, Sim. tá? Sobre alguns seres que são considerados divisores de águas aqui na humanidade, né? Uhum. Aí vamos pegar uma próxima imagem, mostrar pra Gabi. Pode, então, isso daí foi uma descoberta que eu fiz em cima da Pedra do Ingá. E o Ingá é muito interessante porque eu até devia ter separado outra imagem, mas não sei se vocês vão lembrar assim de cabeça, mas tem umas bolinhas, né? Se eu não me engano, são 112 ou 114 bolinhas. E essas bolinhas, elas dividem a parte que está no céu, no alto, e a parte de baixo seria a parte a parte terrena. E aí eu subi na Pedra do Ingá junto com o guia e ele foi mostrar esses ciclos, né? Eu falei, gente, isso aqui é o mapa da Atlântida. Ele está bem no topo da Pedra do Ingá. Ou seja, representando um estado, né, de consciência, muito provavelmente que... Por que eles colocaram a Atlântida na parte que representa os céus, né? Justamente por conta dessa característica de que naquela época a humanidade ela estava mais ligada ao céu, porque ela sabia da sua natureza espiritual. Então não é por acaso que eles colocaram a Atlântida lá em cima, né? E aí quando a gente pega, se vocês observarem aí, é justamente os 3 círculos, né, de terra que a gente tem e um canal, né, ligando esses 3 círculos. E justamente a mesma descrição do Platão a gente encontra lá em cima na Pedra do Ingá, né, um registro aí que remetia a informações da época da Atlântida. Bem energético, né, o círculo ali. Sim, e a região ali da Paraíba, né, inclusive tem uma parte lá que é a parte mais a leste que a gente tem do Brasil, né? Então, teoricamente, teria sido a região, você vindo do Atlântico, a região que você acha primeiro é a parte ali da Paraíba, né? Porque é a que está mais leste do nosso continente, né? Do nosso país. E tem uma aqui que tem um disco voador verde. Ah, essa é interessante. Essa daí foi desde o ano passado. Para falar disso aí, eu vou voltar já desde a primeira foto ali, que tá eu, o professor Paulo e o Daniel Felipe do Código Sananda. Vai põe ela aí? Pode pôr. Que aí eu vou falar um pouco do meu processo de como eu percebi que eu não era só uma abduzida, que eu era também uma contatada. Eu publiquei meu livro no ano de 2022, né? E aí eu publico e foi tudo muito rápido, assim, comecei a ser muito convidada para participar de live, podcast, então de repente eu me vi assim, com muitos seguidores, né, e muitos convites, então foi tudo muito rápido, como se tivesse algo por trás, sabe? E aí passaram-se 2 anos, 2024, no começo do ano, veio novamente aquela coisa de que eu tinha que pôr algo para fora. E aí eu falei, cara, eles querem que eu escreva outro livro. Aí eu falei, pessoal, não vou escrever outro livro. Eu acabei de publicar, deixa eu curtir, deixa eu ver, né, deixa eu divulgar essa obra, ainda não está em tempo de escrever outro livro, não. Só que aquilo não me deixou, né? E aí eu lembro que eu estava naquela agonia, aquela coisa estranha, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu peguei um pedaço de papel, eu falei, deixa eu ver o que sai aqui. E aí eu comecei a escrever. No que eu comecei a escrever, eu montei toda uma estrutura. Isso deu o quê? 10, 15 minutos. Em 10, 15 minutos eu montei uma estrutura completa de um curso, separado em 5 chaves de conhecimentos. E cada uma dessas chaves me foi linkado todos os tópicos que seriam abordados em cada uma dessas chaves. E aí eu escrevi tudo aquilo, depois eu fui ler. Eu falei, eles querem que eu monte um curso. Coisa ali que eu não tinha conhecimento. Eu falava, mas como assim eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Né? E aí veio, não se preocupe. Veio para mim. Tá bom.
E aí eu entendi o quê? Que ali, aquele curso, o que que me foi passado? Que era um curso de preparo para as pessoas, para coisas que iriam acontecer muito em breve, né, tanto é que a chave 1 fala sobre dimensões, porque hoje em dia as pessoas falam de dimensões e a maioria não sabem, exatamente do que se trata, né, não conseguem compreender, por exemplo, as 4 dimensões, porque a gente não está na terceira dimensão, a gente está na quarta aqui. Porque se a gente tivesse só em 3 dimensões, a gente estaria congelado no tempo, porque a quarta é o tempo, né. E tudo isso eu explico na chave 1. E foi muito engraçado, porque aí eu montei, né, a estrutura do curso, comecei a gravar as videoaulas e, de fato, o conhecimento começou a chegar para mim, né. Seja através de um vídeo que alguém me indicava, um documentário, alguma coisa, foi vindo. E foi muito engraçado, que era pertinente sempre à chave seguinte. E aí eu fui montando o curso, né. O mais engraçado, inclusive se tiver aluno meu assistindo, pode comentar aqui depois, por favor. Pessoal, comenta, né? Dê seu feedback. Comenta, deixa o like, compartilha pra galera aí, né? Sim. Se inscreve no canal e comenta, marca aí sua presença, né? Sim, vou pedir para eles fazerem isso. Mas o que era mais interessante, porque cada chave tinha também a mentoria, né, então eles assistiam a videoaula, tinha as atividades complementares, depois uma mentoria ao vivo comigo. Na mentoria que acontecia ao vivo, eles faziam perguntas referentes à chave 1 e automaticamente eles já estavam perguntando coisas da próxima chave. Mas era da chave seguinte, não da última. Então ele foi estruturado de um jeito que, assim, eu levaria, sei lá, se fosse eu para estruturar, eu levaria uma semana para pensar: "Não, esse assunto vem primeiro, depois", mas eu baixei em 10 minutos, né. E toda a estrutura, da forma que ela foi colocada, ela foi se provando eficiente. Por quê? Porque conforme o aluno ia se formando na chave 1, ele já estava buscando o conhecimento da chave 2, sem saber o conhecimento que estaria na chave 2. Então isso é muito louco, né. E aí foi onde eu comecei a perceber o quê? Ali eu falei: "Poxa, eu não sou só uma abduzida, eu sou uma contatada, eu sou uma ferramenta deles, né, então eles estão me utilizando para trazer algum tipo de informação". Eh, Quando foi em junho do ano passado, aí novamente eu me vi, assim, intuída a fazer outra coisa que eles me pediram, né, e dessa vez eles me pediram para que eu fizesse um evento na Serra da Cantareira, e que lá eu abrisse um portal. E aí eu chamei o professor, inclusive essa primeira foto que está aí, o professor Paulo e o Daniel Felipe, do Código Sanana, pessoas, assim, irmãos da Matrix, né, que são pessoas que estão aí no caminho e que vêm acessando vidas passadas juntamente comigo, e a gente se percebe, assim, muito ligado, sabe, ao longo das histórias. É muito interessante isso. E aí isso foi em junho, né, que eu recebi essa informação. E em junho, não sei, eu acho que a maioria do seu público, muita gente vai se identificar com isso que eu vou falar. Talvez você também. Em junho do ano passado, eu comecei a perceber que o véu entre o mundo espiritual e o mundo físico ficou muito fino. Isso, assim, era muito perceptível para mim. E aí eu achei que aquele era um processo meu, né. Quando, eu fiz o evento na Cantareira, porque eu fui intuída em junho, em outubro eu performei o evento. Eu chego lá, aí sento para conversar com o Daniel Felipe, aí eu falo para ele: "Você tem percebido que tem mais ou menos uns 2, 3 meses as coisas mudaram no planeta? Não sei, parece que tá tudo muito diferente, as coisas estão mais espirituais, eu não sei explicar". Aí ele: "Cara, eu percebi isso também". Ele falou: "Tem uns 2 meses", né, eu falei: "Isso". Pessoal, sem brincadeira, chegou o primeiro participante do evento, deu boa noite pra gente, pegou e falou assim: "Vocês perceberam que tem mais ou menos uns 2 meses que as coisas mudaram?" Pessoal muito sensorial, né? Demais! Aí você vê que não é uma coisa da sua cabeça, é uma coisa coletiva, né. E aí depois passou algumas semanas eu conversando com o Celso Zaimon, que é uma pessoa que eu indico para vir aqui também, que é uma pessoa maravilhosa. Aí eu peguei e falei assim: "Celso, você tem percebido que as coisas
né, mudaram, tem alguns meses, ele, nossa, eu tenho percebido, e não só eu, e falou assim, as pessoas que eu atendo, tá todo mundo falando isso. Então, desde junho de 2024, eu não sei o que aconteceu, mas esse véu entre o mundo espiritual e o mundo físico ficou muito fino, né. Enfim, e aí nesse período, né, logo após o evento que eu fiz da cantareira, teve uma seguidora, que hoje é minha amiga, ela me procurou e falou assim: "Ah, eu queria te oferecer um serviço meu, não sei se você vai aceitar, você aceitaria que eu fizesse apometria em você?" Bem, aceito, né, com certeza, de muito bom grado. Rubi Machado, quem quiser pesquisar, super indico o trabalho dela, ela é uma lemuriana, um anjinho. E aí ela fez, né, todo o processo da apometria em mim, e nessa época, aí por isso que aí você vai entender por que que eu fui parar na Lemúria, porque nessa época eu estava só ainda em Atlântida, né. E aí ela, depois que ela fez as apometrias, ela falou: "Ó, vou fazer seu retrato mediúnico do seu eu superior, né, você topa?" Eu falei: "Topo, com certeza". Aí ela fez o meu retrato mediúnico, que é esse segurando um disco, se você puder pôr aí para o Vamos pessoal. colocar aqui, deixa eu passar para Gabi. Só um, que Esse aí daqui? depois eu mostro o outro. Mostra primeiro e depois eu conto a história do segundo, que aí compara os 2. E aí ela me mandou, né, falou, através dessa pintura, ela falou das vidas passadas que eu tive, né, vidas no Peru, no Egito. Nossa, bem legal a simbologia que tem aqui, né? Sim. E eu segurando e que eu não sabia o que era, né, parecia um artefato, enfim. E aí eu falei: "Ah, legal, bacana", né. E detalhe, outra vez a minha irmã, isso um ano antes dessa pintura mediúnica, eu mostrei para minha irmã, né, falei assim: "Olha que legal essa pintura mediúnica que a Ruby fez", né. Aí ela pegou e falou assim: "Lembra o sonho que eu tive com você?" Eu falei: "Qual?" Ela: "Não, há um ano atrás mais ou menos, que eu falei que eu via você no a gente estava na floresta amazônica, e aí na Amazônia tem muita coisa ali, né, e você estava num barco, num rio, e eu olhava para você, você estava com um turbante na cabeça, e eu via muito ouro em você, né, e se você observar esse turbante ele é meio dourado, né, uma coisa meio dourada. Ela parece muito com o que eu vi você no sonho. Eu falei: "Nossa, é mesmo, né". Ok. Passou-se mais ou menos uns 2 meses, aí eu fui para o evento, isso no ano passado ainda, né, fui no evento em Campinas, e lá tinha um evento de ufologia. Lá tinha um peruano, que também era médium, né, e estava lá fazendo retratos mediúnicos das pessoas. E aí ele pegou e me chamou, falou assim: "Vem aqui, eu preciso te pintar". Aí ele pegou e falou assim: "Você é uma sacerdotisa". Ele: "Você é uma sacerdotisa", aí começou a falar assim: "Você precisa ver o tanto de coisa que está saindo de você", aí tentou descrever assim, aí ele: "Não, vou desenhar". Aí ele pegou, começou a pintar. Quando ele me mostrou a imagem, eu falei: "Não, ele está de brincadeira". Ele praticamente pintou a mesma imagem, você colocou aí as 2? Uma Aquela do que lado, tem a segunda, né? a segunda, exato. A mesma, pode ver que é o mesmo Uhum. tom, ele usou as mesmas cores, Meio que lilás e subindo pro laríngeo ali, né? sim. Né, a mesma paleta de cores, ó, que é o lilás e o amarelo, Uhum. algo aqui na cabeça, dourado, e segurando algo. Praticamente a mesma imagem. E tá vendo o mesmo que a Rubi. Esse era sensitivo mesmo, hein? Sensitivo mesmo. E aí, ali eu não duvidei, eu falei assim: "Cara, pessoal, esse negócio de pintura mediúnica é real. Façam", e eu indico a Rubi Machado, quem quiser saber mais, procurem por ela lá no Instagram, tá, Rubi vale Machado, Rubi procurem lá. Machado com H no final. Enfim, e isso foi todo o processo, né, do ano passado. Quando foi no começo desse ano, aí eu fui lá para Chapada dos Veadeiros, o evento que teve lá, né. E lá, assim, o lugar é surreal, né. Se essa malha entre o mundo espiritual e a física já tá fina, lá eu acho que ela já quase não existe mais, né, porque é impressionante as coisas que acontecem ali naquele lugar. E aí eu conheci uma pessoa lá, né, um dos espectadores, né, uma das pessoas que estava assistindo as palestras,
chegou em mim e falou assim, do nada, né? Ele começou a falar, não, porque você precisa conhecer da Leda Hofmeister, dos discos solares. Eu, disco solar? Eu acho que eu tenho que prestar atenção nisso. Você conhece uma pessoa que mexe com disco solar? Ele, sim, não sei o quê. Aí, ok. Aí deixei a informação de canto. Quando eu tô voltando para São Paulo, né, que eu passo ali por Brasília, eu vou visitar um amigo meu, o José Tadeu Alves, que também é um abduzido dos Greys, né? No caso dele até saiu no Fantástico. Não sei se vocês lembram que movimenta os cristais. Ah, sim. Sim. E aí eu passei lá na casa dele, né? E aí tava conversando, ele, você veio da Chapada dos Veadeiros, tal. Preciso te contar uma história. Outra vez eu estava num evento em Santos de ufologia. Chegou uma senhora, Leda Hofmeister, que falou para mim, ela mexe com disco solar e não sei o quê, e ela falou para mim que eu tinha que ir para a Chapada dos Veadeiros, porque por conta de um harmonizador planetário que estava sendo construído. Não sei se você já ouviu falar da história do harmonizador. Não. Bem interessante. Bem interessante. E ela falou para mim que eu tinha que ir lá para ativar esse artefato. Eu falei para ela, não, a senhora está enganada. Eu não faço ideia como ativar isso. Ela falou, não, fica tranquila, porque os Greys já colocaram a informação aí dentro de você. Aí entra na questão do download de informação. Aí ele pegou, disse que foi, combinou com o Alberto Frioli, né, que é o construtor, que é um gênio. E aí foi até lá, e chegou lá, ele fez o que tinha que fazer, que ele não sabia o que fazer, mas chegou lá na hora, ele soube o que fazer. Aí foi ativado o harmonizador. Aí ele falou, né? Eu falei, nossa, amigo, você é a segunda pessoa que, em menos de uma semana, que fala de Leda Hofmeister para mim. Disco solar, eu acho que eu preciso conhecer essa pessoa. E aí eu entrei em contato com ela, né? E aí é ela que vai me passar muito dessas informações sobre os lemurianos, sobre essa questão da preservação do DNA, dos intraterrenos, né? Então, absorvi muita coisa dela. E ela começa a me ensinar uma questão de matemática cósmica. Por quê? Porque a matemática, o que os seres ensinaram para ela, né? Que a matemática é uma ciência exata. Diferente da linguagem, porque a linguagem, cada raça tem sua linguagem, né? E ela, mesmo assim, uma tradução, ela nunca vai ser 100% fiel, né? Existem palavras, por exemplo, que existem em uma língua e não existe em outra. Então, eles utilizam de matemática. Essa é a comunicação cósmica dos extraterrestres, e os lemurianos tinham esse conhecimento também. E aí entra a questão do disco solar, que o disco solar ele é regido por essa matemática cósmica. Enfim, aí ela começa a me ensinar toda essa questão. E por que é importante, né? Porque quando eu me deparo com determinadas informações, e aí eu me questiono se aquela informação é verdadeira ou não, eu faço o cálculo matemático e eu consigo ver se ela bate ou não. Enfim, tema para um outro podcast. Não, mas é bem interessante essa questão. Porque essas ligações vêm através até de confirmações de outras pessoas, né? Sim. Cara, e tem ligação com aquele disco verde? Disco solar? É. E aí eu mostrei para ela a questão do disco solar, né? E aí ela falou, aí ela fez a numerologia do meu nome, teve outras situações também que a gente fez a numerologia de códigos que eles utilizam, que eram códigos que eu já possuía, só para vocês terem uma ideia, a senha, algumas senhas que eu utilizo para desbloquear celular, essas coisas, são códigos utilizados por ele, que eu já tinha há muito tempo. Inclusive, você falou isso, tem até o Marcos Tadeu, que ele recebeu também um símbolo, que foi até no livro dele lá. É um símbolo diferente. E o Marcos Tadeu, eu falei para ele, você é um contatado dos mesmos seres que me contatam. Até expliquei algumas coisas para ele. Ele é figuraça, ele é gente boa, ele vem aqui várias vezes e vai vir novamente. Tem uma foto aqui que vocês estão num hexagrama, que é isso? Isso foi lá na Chapada dos Veadeiros, porque quando eu vi esse hexagrama, porque o que é o hexagrama? É o casamento do céu e da terra, né? Então é um triângulo descendo e um triângulo subindo, quando fecha é esse casamento, céu e terra.
Isso foi perdido, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, o mito de Cronos, ele separou o céu da terra, ele separou Urano de Gaia. Então, o hexagrama ele tem essa geometria sagrada do casamento céu e terra. Então, ele é muito poderoso. Quando eu vi, eu falei assim, eu já tinha feito minha palestra, aí foi no dia seguinte, eu falei lá pro pessoal que estava organizando, eu vou fazer uma abertura de portal ali. E aí eu performei, né, alguns mantras lá com o pessoal, e quando a gente terminou, se vocês observarem, olha o fenômeno na nuvem. A nuvem ela ficou irisada. Verdade. E é sabido, né, dentro dos círculos esotéricos, que isso é uma confirmação, né, porque o arco-íris, ele simboliza portal. Né? Então, se eu me propus ali com aquele grupo, né, a gente fez isso no coletivo, abrirmos um portal, aquele sinal seria mais ou menos uma confirmação de que tinha dado certo. E deu certo, deu certo. Jeito, porque... E olha, e essa ligação do símbolo, ele vem em várias culturas. Você fez uma menção à mitologia, né, grega, romana. Aí vem o símbolo também, que posteriormente é adotado como símbolo dos judeus, né, do povo de Israel e tal, mas que também faz uma ponte com outras culturas e outros povos do Oriente, da Índia, e então, assim, para você ver a intersecção, né, de simbologias. Todos os símbolos, eles, a princípio, eles têm o seu... Todos são feitos com a questão da geometria sagrada e do poder. Alguns grupos acabam distorcendo, como que foi feito lá com o que o Bigodinho fez com aquele símbolo, que era um símbolo de poder. Que era um símbolo de prosperidade. Sim. Né? Então, assim, e é típico deles, é tirar o símbolo de poder e mudar isso no nosso inconsciente, para que aquilo que é uma chave de poder se torne algo que te remeta a algo ruim. Quebra a egrégora do símbolo. Exatamente. Eles fazem muito isso, muito. E tem uma que é o portal de Lodi. Sim, mas deixa eu só mostrar essa da luzinha verde. O do disco verde, né, que você fala. Que tá É outro que apareceu após a outra abertura de portal. Aqui tem dois ângulos, é isso? Só dei o zoom para o pessoal ver melhor. Ok. Isso foi naquele alinhamento que teve no Carnaval Planetário, e eu estava lá em Florianópolis. Esse ano. Teve aquele alinhamento raro, e aí a gente subiu lá para o Trilha do Dômen da Oração com a Adnir Ramos. Inclusive, a Adnir Ramos é um gênio, né? Porque gente, o Adnir, ele teve uma sacada, e devemos nos orgulhar porque ele é brasileiro. E o que o Adnir Ramos percebeu, né? Que a maioria dos petroglifos que a gente tem são códigos de informações genéticas. E aí a gente lembra o quê? Que toda essa batalha, que a gente está falando desde a Lemúria, né, o interesse no DNA humano e tudo mais, envolve essa questão genética. E de alguma forma, esses antepassados deixaram tudo registrado nas pedras. Então é muito interessante o trabalho da Adnir, porque ele pega esses petroglifos e vai falando, aqui você tem uma mitocôndria, aqui você tem uma hélice de DNA, aqui são as bases hidrogenadas. É muito interessante o trabalho dele. E aí a gente fez o evento lá, ele, né, o Adnir, mais o professor Paulo César, e lá após as palestras a gente subiu para essa trilha do Dômen da Oração e fizemos a abertura de portal, aproveitando esse alinhamento planetário. Pois bem, na hora ninguém percebeu nada, mas um dos participantes foi tirar foto da paisagem e jogou lá no grupo. E olha o que ele captou, essa luz verde. Só que essa luz verde fluorescente, ela também apareceu para o Adnir há muitos anos atrás, quando ele começou a perceber que nesses petroglifos existiam códigos genéticos. Então apareceu primeiro essa luz verde fluorescente, que ele estava numa expedição lá, se não me engano, na Costa do Santinho. Ele estava tirando cochilo, ele vê essa luz fluorescente, ele levanta e, de repente, essa luz fluorescente verde se transforma numa mulher. E fala algumas coisas para ele e depois desaparece. E desde então ele vem decifrando esses códigos. Então a mesma luz verde fluorescente que apareceu para ele décadas atrás apareceu novamente. Se manifestou nesse momento. Se manifestou lá. Isso é muito interessante porque quando acontece com várias pessoas a mesma situação,
é algo muito maior, né? Que tá. Sim, eu tenho o trecho do livro aqui, eu não sei se vocês têm interesse de exibir aqui para o público. Tem essa imagem aí? Pô, manda pra Tenho, gente deixa aqui. eu só, pera aqui, que aí vocês veem que está no próprio livro dele, essa aqui, deixa eu mandar para o Fael. Manda para mim que eu já coloco. Esse é o livro do Adnir, onde ele explica como... Aí, 1988 a luz apareceu para ele. A luz, essa mesma luz apareceu em 1988 para ele? Uhum. Nossa, eu vou mandar agora para a Gabi. Foi na Ilha do Campeche. Que interessante. E é um disco que, assim, o pessoal que viu em casa, ele tem um cintilante, né? Um negócio diferente, né? É fluorescente. É fluorescente, fluorescente, né? é. Chegou aí, Gabi? Aqui tem um trecho do livro, né? Que é feixe de, né, nesse lugar foi projetado um feixe de luz verde fluorescente nesse painel. Ou seja, a luz ficava na frente. Quem amparou ele, né, nessas descobertas desde lá da década de 80, que existe um grupo, uma egrégora que vem conduzindo essas pessoas, né, que buscam essas informações, também se manifestou esse ano lá no evento que a gente fez de abertura de portal. Caramba, super interessante isso, e também a gente vê o seguinte, né, como isso se relaciona com as questões históricas, né, que a gente estava falando, com relatos anteriores e pontos específicos da humanidade, né, porque, beleza, o contato pode ser feito na cidade grande, através de uma mensagem, de uma canalização, mas tem pontos que são super favoráveis, né, muito interessante. Uhum. E aí esse outro aqui que fala sobre o Bab Lud, né? Ah, tá, sobre o portal, né? É um portal aqui sim, que menciona sim. Jesus, né? Sim. Não, isso daí foi quando eu comecei a querer testar o meu contato. Né? Esse aqui, ó. Mas não precisa pôr ainda não, deixa eu só contar primeiro o pessoal, como que se deu isso aí. Como eu falei, desde junho do ano passado que as coisas começaram a ficar muito assim, surreais para mim, né? Em janeiro, depois que eu tive contato com a dona Leda, né, que ela me instruiu sobre essas questões dos discos solares, dos lemurianos e tudo mais, o véu para mim se rasgou. E aí o contato para mim ficou, não era mais apenas download de informação, que eu baixava, ia lá e passava para um papel, transformava num curso ou num livro. De repente eu me percebi em contato direto com essas consciências, né? Eu chamar de consciências porque eu esse meu contato tanto é com os seres ligados à Lemúria e Atlântida, ou seja, alienígenas, quanto extraterrestres, tá? E sabe quando você fala assim, poxa, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Talvez seja coisa da minha cabeça. Começa a duvidar. E aí, por isso que eu trouxe essa imagem. Eu estava nesse questionamento, assim, né? Se isso não poderia ser coisa minha, da minha cabeça e tudo mais. E foi engraçado que eu estava tomando banho. E banho é portal, né? Água é portal. Porque a gente vem para a fisicalidade através do líquido amniótico, né? Banho é um momento que vem muita coisa. Por isso que o batismo tem que ser na água. Porque é o nascer de novo, né? Você mudar de realidade através da água, desse portal que é a água. E eu estava no chuveiro, e aí questionando isso, né? Mas será que não é coisa da minha cabeça? Aí, de repente, veio Lod, aí eu escrevi no box do banheiro, Lod, Lud. Aí eu falei assim, agora eu vou conseguir provar que isso é coisa da minha cabeça. Lod, Lud, isso não faz sentido nenhum. Qual o sentido de Lod, Lud? Eu falei, isso é muita viagem na maionese. Pois bem, pode. Saí do banho, me enxuguei, joguei lá no Google. Não vou achar nada, Lod Lud. Joga pro pessoal, a gente lê. Gabi colocou na tela aí, Gabi? Lod Lud. Vocês querem que eu leia ou você lê? Quer ler aí? Pode ler. Posso ler? Uhum. O portal de Lod, também conhecido como Bab Lud em árabe, é um local com significado religioso, especialmente no Islão. A crença que esse portão é possivelmente da antiga cidade de Lod é o local onde Jesus Cristo, isso é em árabe, irá matar Dahal, uma criatura do mal no futuro. Aí tem informações adicionais aqui. A crença é Dahal, né? Dajjal, né? Dajjal, né? Dajjal. A crença na morte de que Dajjal, é o anticristo. No portão de Lod,
é baseada em hadices, regras e tradições do profeta Maomé. Qual a probabilidade de você escrever uma palavra totalmente sem sentido para sua língua e você jogar no Google e ver que ela se refere, tanto Lod tinha sentido porque era cidade, e Lud é o nome da cidade em árabe. E aí você joga no Google e me dá algo que tem tudo a ver com a batalha do juízo final. Não, é Que é, conexão. que é justamente o que eles vinham me passando sobre essa questão da importância do despertar, e na hora que eu questiono aquilo que eu estava recebendo, eu recebo esse código. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, como, assim, não é viagem na maionese, cara, não tem como ser, sabe? É uma coisa, assim, que toda vez que eu me coloquei em questionamento, eles me provaram que não. E assim, fora as informações, né, que eu passo, eu falo: "Leda, recebi isso. Você já fez o cálculo matemático?" A gente vai lá, faz o cálculo matemático e bate com os códigos, né. Então, assim, é uma coisa muito surreal. E eu sintonizo com isso porque já aconteceu comigo, similar várias vezes, de surgirem nomes que eu nunca tinha ouvido falar, e depois você vai pesquisar e encontra registros históricos, sim. nomes de pessoas também, que você fala, como é que não tem alguém com esse nome? Vai lá e bate. Então isso daí é muito interessante. Não dá para provar cientificamente, mas é isso que é o lance, né? É o lance da espiritualidade, das conexões, né? Sim. Entra no indecifrável, né? Que é justamente essa questão desses contatos. Se você for hoje na televisão e falar sobre isso, ou aqui na internet, tem muita gente que vai assistir e vai falar, ó, dois loucos conversando. É o que as pessoas colocam aqui, o que vocês fumaram? A maioria das pessoas que tá aqui, a maioria não, todos que eu trouxe que falam sobre esse assunto, não fazem consumo de nenhuma substância. Mas esse pessoal os escarnecedores, eles já têm um destino próprio para eles. Porque, assim, desde 2012 a gente já tem esse movimento. Quem não acordou, não acorda mais. Esquece. Né? Quem está ainda preso nesse paradigma materialista, egoísta, não vai ficar aqui. E aí você até nessa citação fala sobre Jesus, né? E a maioria coloca o nome de Jesus como defesa. E aí eu queria entrar nessa questão, porque ao longo de várias épocas existem figuras que são importantes para a melhoria do que a gente entende aqui como questões morais, questões relacionadas a sentimentos, a evolução, e Jesus eu acredito que no nosso cenário ocidental, é a figura-chave, divisor de águas, né? Como se dá dentro desse seu estudo arqueológico, ufológico, das permissões, a chegada de um ser como esse para cá, né? Diferente de qualquer consciência que estavam acostumados. Lógico que a gente tem outras referências, Krishna, Buda, tem outros filósofos também da antiguidade que tinham diferenças, né? Notórias, né? De percepção e ensinavam. Mas vamos falar de Jesus porque acho que simboliza esses mestres, né? Bom, o projeto do Cristo, né, que foi um projeto, né, de hackear essa Matrix. Por isso que tem toda aquela questão da concepção virginal, imaculada, porque uma vez que a gente está, né, com esse nosso DNA, inclusive, condicionado, né, nessas condições aqui dessa Matrix, ele vem com um avatar específico para executar a missão, né, porque por questões normais a pessoa acaba caindo no mesmo ciclo, né, encarnatório aqui de Sansara. Então foi meio que um hackeamento da Matrix. E ele vem falar justamente disso, do despertar, né. Então se a gente pega, por exemplo, essas questões do ego, da identificação do ego. Sabe onde ele bate muito bem nessa tecla? Quando falam que Maria e os irmãos deles estavam procurando por ele. E aí ele fala que ele não tinha nem mãe nem irmãos, né, que os irmãos deles eram aqueles que estavam ali com ele. Ele era insensível, não gostava da mãe. Não, ali ele está explicando que o quê? Que certos papéis são identificações do ego. Por quê? Porque ele já tinha consciência de quem realmente ele era. Né, ele sabia que ele não era o filho daquela mulher, que era filho de um carpinteiro, que tinha aquele papel social. Ele já tinha transcendido o próprio ego. Né, então, essa foi a mensagem.
E é isso que ele vinha falar para a gente, né? Metanoia. Metanoia. E essa facilidade de ter essa consciência, essa penetração de uma consciência superior é dado ao momento de virada de chave que nós estamos, desde aquela época, experimentando, pouco compreendido ainda, mas que algumas pessoas começam a absorver e a possibilidade da informação em rede melhora isso, e do outro lado também gera briga, né? Ele veio assim, trazer uma série de revelações, né? Então, a revelação mais, assim, uma das mais importantes que eu vejo é quando ele fala que a era da humanidade era a era de Aquário. Aí você fala isso, New Age. Não, Cristo fala disso. Onde que ele fala disso? Quando ele fala, por exemplo, no diálogo com a samaritana, ele fala para ela o quê? Né? Se você soubesse com quem fala, me pediria da água, eu lhe daria da água da vida, né? E você nunca mais teria sede. E aí ela vai e fala assim, então me dê dessa água. Aí ele fala, então vá lá e busque seu marido. Ela fala, não tenho marido. Aí ele disseste bem, pois tivesse 5 e nenhum era seu marido, e nem o que está atualmente é seu marido. Isso disseste bem. Jesus não era um moralista. O que ele estava falando, na verdade? Ali era o discurso dele com a humanidade. Que as 5 eras que haviam passado, porque desde a Atlântida se passaram 5 eras, que a Atlântida, a Matrix aqui, ela é formada a partir da era de Leão. Leão até Peixes, 5 eras. Peixes era a 6ª. E ele falou que mesmo assim o atual não era o marido dela. Ou seja, a próxima era é a era da humanidade. Entendeu? Uhum. E no milagre da multiplicação também, ele fala o segundo advento, né? Tem tudo a ver com eras, né? A quantidade de pães. A primeira multiplicação ele fala de 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos são as 5 eras que passaram, mais era de peixe. Primeira multiplicação de pão, primeiro advento. Segunda multiplicação de pão ocorre após 3 dias. 3 dias de escuridão. E aí, quando ele perguntou para os apóstolos, quantos pães vocês têm? Temos 7 pães e alguns peixinhos. O número do peixe não importa, o importante é 7 pães. 7ª era, que era que a gente está entrando. Tem muita questão que envolve isso, né? Se a gente for decodificar, a gente vai entrar em camadas, assim, sempre mais profundas, né? Que as pessoas muitas vezes não entendem de primeira. Sim. Você tem outros... você me deu esse livro aqui, Danusa Aras, e eu queria abrir esse espaço para você falar sobre os seus trabalhos, sobre as questões que envolvem tudo que você faz, rede social, convidar o pessoal para iniciativas, né? E trazer novidades também. Uhum. Bom, convidar o pessoal a conhecer meu livro, Operação Gênesis, ele é um livro futurista, né? Então ele se passa no ano de 2031, né? Onde eventualmente a gente teria aí um evento coletivo, né, de presença extraterrestre. Ele é um compilado também de informações históricas e de algumas pesquisas que eu fiz nesse âmbito, em termos de Anunnaki e tudo mais. Convidar também o pessoal a me seguir no Instagram, @danusaras, que é a minha rede social principal. Também tem um canal no YouTube, onde faço algumas lives periodicamente. E agora em julho, né, começa a 2ª turma do meu curso Chaves de Maia. Então quem tiver interesse, até mais ou menos, acho que até o dia 15 mais ou menos de julho ainda dá para entrar na turma, tá? Essa Porque eu não sei por site, como é que é? São 5 chaves de conhecimento, então cada chave o aluno vai ter acesso a videoaulas. Concluiu as videoaulas, ele vai fazer as atividades complementares, que geralmente são filmes ou séries que vão complementar aquele conhecimento, e depois tem a mentoria ao vivo comigo, onde o aluno tira dúvida. Se ele não consegue participar da mentoria ao vivo, fica gravado, ele assiste depois. Vamos deixar na descrição essas informações para quem quiser ir fazer essa ponte aí de estudar com ela, tá bom? Que é um curso iniciático, né? Ele tem toda essa natureza da iniciação. E assim, a turma atual já está na chave 4 e o pessoal, assim, teve uma evolução fantástica, assim, de experiências de
lapsos de memórias de vida passada, experiências astrais, né, enfim, virada de chave. Então o pessoal está bem satisfeito com o que conseguiram o concurso, né. E, bom, eu acho que basicamente isso. Maravilha, vou deixar aqui na descrição, ou então no primeiro comentário fixado essa ponte para você conhecer o trabalho da Danusa, tá? E futuramente aí ser aluno dela, né? Esse aqui é o livro do professor Jefferson Souza, o brasileiro que esteve na Área 51, que muita gente não conhece essa história incrível, inclusive tem um documentário sobre a vida dele no meu canal do YouTube, vale muito a pena. O professor Jefferson Souza foi perseguido, foi preso pelo governo americano, e logo que ele conseguiu, né, ser solto, ele já veio com um câncer já muito avançado e teve poucos anos de vida aqui no Brasil. Mas vale muito a pena, tá lá no meu site também, vocês conseguem adquirir. Tem as tipologias dos extraterrestres, fala das primeiras civilizações também, ó, tudo com ilustrações. Legal. Esse é um presente para você também. Gratidão imensa. E eu trouxe uma revista UFO também para você. Essa daqui, ó, a matéria de capa é minha, onde eu falo sobre o significado da palavra Anunnaki, né, que são várias variações, né, mais de 10 variações, e eu analiso boa parte delas, e eu explico o que seria o sentido real da palavra. Bem interessante. Gratidão, e eu vou consumir, porque eu adoro esses materiais, viu? Inclusive o Maharishi, que você falou, né? Professor Paulo César Maharishi. Vamos conversar para trazê-lo aqui. Sim, vai valer muito a pena, vai render muito. Gratidão imensa por essa aula que você deu aqui, porque são muitos elementos interessantíssimos, né? Gratidão pela sua presença. Imagina. Vamos ver se a gente marca um próximo aí, de repente uma dobradinha, né? Falar sobre... Sim, verdade, Marcos com o Marco, né? Legal. O Marcos Tadeu, que inclusive já fez participações contigo em outros lugares, sim, né? Então tem histórias legais. E que é contatado dos mesmos seres, que eu falo para ele. Então, no mesmo egrégora. No mesmo barco aí, né? Gratidão. Legal. E você que está em casa aí, lembre-se, assista novamente, marca, faz suas pesquisas. Isso aqui é um canal para você estudar. Concordando ou não, pegue as informações e vá pesquisar também, porque às vezes pode ir contra a sua crença ou algo que você nasceu e cresceu, né, acreditando. Mas aqui a gente traz possibilidades para que você possa progredir na sua trajetória evolutiva. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá!